Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A paz seja convosco, igreja. Pode se assentar. Aleluia. Amém? Hoje foi me dada a missão de estar aqui pregando a palavra para vocês. Todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, que eu não acho imerecida, mas se o Senhor quer que eu esteja aqui, amém? Gente, eu fico tão nervosa que vocês não têm ideia. Eu vou chegando perto da igreja, meu coração vai palpitando, sério mesmo. Jesus. Jesus amado, minha mão é tão quentinha, fica gelada. Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos agora, querido. Pai querido, Pai amado, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu o ar que nós estamos respirando. O Senhor nos deu mais um dia de vida nessa terra. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua provisão. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus misericordioso. Obrigada pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Por mais que nós somos pecadores e falhos, o Senhor é fiel e é perfeito. Eu Te adoro e Te exalto, Pai, por essa oportunidade. E que seja, Senhor, o Senhor falando comigo e com a Sua igreja, Senhor. Para que nós venhamos ter a convicção, Pai, que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou começar a minha mensagem não diretamente na palavra, amém? Eu vou fazer uma introdução, depois eu venho com a palavra. Quem aqui tem filhos? Acho que é boa parte, né? E quem não tem? Tem mãe, tem pai. Quando você tem um filho, vamos pensar aqui comigo. Quando nós temos um filho, ainda nós mulheres estamos gerando, a gente já começa a ter planos para essa criança, não é verdade? A gente começa a imaginar a criança nascendo, a criança falando antes do tempo, a criança andando. A gente começa a imaginar e já ver o futuro da pessoa, mesmo ainda ela não estando presente. A partir do momento que a criança vem, nós conseguimos, nós como pais, olhamos para eles e sempre vemos o melhor. Quando a criança começa a estar na escola, nós queremos sempre que eles sejam o melhor, não é verdade? E embora a gente não consiga às vezes, mas a gente quer que eles tenham as melhores notas, a gente quer que eles estejam em lugares que a gente não conseguiu alcançar. Mas quando a gente olha para os nossos filhos, nós como pais, que amamos os nossos filhos, nós sempre queremos o melhor para eles. Essa criança cresce, essa criança lá na frente se torna um adolescente, e aí você começa a pensar no que essa pessoa vai ser quando crescer. E aí, às vezes, o que você sonhou para você e você não conseguiu conquistar, você olha para ele e fala, ai, queria que fosse um médico, queria que fosse um advogado, não é verdade? A gente começa a idealizar, a sonhar por eles. E também tem a questão, eu não sei vocês, mas eu tive uma infância muito simples mesmo. Uma vez eu estava conversando com uma amiga lá da rua da minha casa, ela falou, Carol, você era a mais pobrinha da rua, né? Eu falei, pior que eu era. A nossa casa era muito simples, era um barraquinho. O nosso quarto a gente chamava de paiol. Vocês têm noção. Hoje eu dou risada, mas na época era sofrido. E a nossa casa era muito simples. E eu sempre pedia coisas para minha mãe. E tadinha, minha mãe não tinha condições, mas ela me prometia. Uma das coisas que eu pedia para minha mãe era uma casinha de boneca. Falava, mãe, quero tanto uma casinha de boneca. Daí ela falava que uma vereadora ela ia dar. Essa vereadora até hoje não deu. Mas ela me prometia, a vereadora lá, a Lúcia Stocco, ela vai dar para você a casinha lá. Ai, tá bom, mãe. Chegava o ano seguinte, a vereadora vai dar a casinha para você. E nunca chegou a casinha. E eu pedia para minha mãe também uma mochila de rodinha. Eu achava um máximo, gente. Aquelas crianças, aquelas mochilas de rodinha. E a mãe sempre falava, filha, ano que vem a mãe vai dar. E o ano que vem chegava e a mãe não conseguia dar. E quando eu cheguei na 5ª série, você quer a mochila de rodinha? Eu falei, não, mãe. Imagina, eu com a mochila de rodinha, ela com um monte de gente com mochila normal. Não, porque ó, que vergonha. Tinha uma menina que tinha uma mochila de rodinha, eu achava ela muito infantil. Nossa, olha, já passou o tempo. Mas eu sei que eu tinha sonhos e minha mãe, por causa das condições que ela tinha na época, ela não conseguia me dar. Ela não conseguia fazer o meu sonho, o meu sonhado sonho.
se realizar. E hoje eu tenho meu filho, o Matias. O Matias, ele fala pouco ainda, mas tudo que ele fala, a gente dá um jeito de dar para ele. O Matias, quando ele começou o período escolar agora, que precisava de material escolar, por mais que meu filho não goste de desenhar, não goste de pintar, eu fui no material escolar, porque eu sempre ganhava coisas de doação, e comprei o melhor para ele. Comprei o melhor penal. Só o penal era 50, 60 reais. Para mim é caro. Comprei o melhor penal. Comprei caderno desse tamanho aqui, tudo de folha, como fala? Não folha não, capa dura. Comprei o melhor, mesmo sabendo que ele nem vai usar, ele nem gosta. Mas para mim, o que eu não tive, o que os meus pais não puderam me dar, eu quero que o meu filho tenha. O Matias já teve 2 mochilas de rodinha. 2. A outra estava nova ainda, eu doei para uma criança e comprei uma nova, porque eu falei, não, mais que 2 anos não dá, tem que renovar a mochila. Por quê, queridos? Porque eu não tive. Meu sonho era ter um quarto. Meu filho tem um quarto, ele nem dorme no quarto dele. Mas ele tem, porque aquilo que eu não tive, aquilo que eu não consegui por conta das situações dos meus pais, eu quero que o meu filho tenha. Eu quero que o meu filho alcance. Eu quero que, a partir de mim, ele tenha outro start de vida. Porque eu sei que cada um de nós aqui, cada um sabe o que já passou na vida. Às vezes você teve uma infância muito difícil. E você não conseguiu ter as mesmas oportunidades que pessoas que tiveram uma infância melhor. Eu quero que com o meu filho seja diferente. Por quê? Porque ele é meu filho. Porque eu amo ele. Porque ele é tudo para mim. Ele é a minha herança. Ele é tudo que eu tenho. Não é verdade? Você não olha para os seus filhos dessa forma? Nós amamos eles. E aonde a gente nunca conseguiu pôr os nossos pés. Hoje eu olho meu filho. Por mais que ele não fale. Por mais que ainda ele não tenha ele não é como uma criança normal. Eu olho para ele e eu sonho. Eu sonho. Eu sonho o Matias sendo uma criança que fala outros idiomas. Eu sou péssima, não sei nem falar the books on the table direito. O verbo to be até hoje eu não aprendi direito, não lembro mais. Mas o Matias, eu olho para ele, por mais que ainda eu não vejo isso, eu sonho para ele lugares que eu nunca pisei. Eu sonho para ele coisas extraordinárias. Eu sonho. Até porque sonhar é de graça, glória a Deus, aleluia. Nós não pagamos para isso. Eu sonho. Eu olho para o Matias e eu vejo ele em lugares altos. Eu vejo ele fazendo uma faculdade. Eu vejo ele chegando, ele sendo muito mais inteligente, uma versão muito mais melhorada do que eu e o pai dele. Eu vejo o Davi, eu falo, meu filho vai ser muito melhor que o meu filho, com o meu marido tocando. Ele vai ser muito melhor. Eu imagino assim para meu filho. E hoje, como nós estamos numa época de Copa do Mundo, tem uma pessoa ali que, gente, eu não entendo nada de Copa. De Copa não, de futebol. Que Copa a gente ainda, quando é mulher, né, acaba, né, aprendendo um pouco, porque a gente está assistindo, né. Mas uma pessoa que chamou minha atenção foi aquele Endrick. Quem que já ouviu falar dele? A maioria aqui está ouvindo falar sobre o Endrick, né. O Endrick, ele teve uma infância muito humilde. Até pior que a minha, porque eu nunca passei fome. Mas ele teve uma infância muito humilde. O pai dele sonhava em ser jogador de futebol. O sonho do pai dele era chegar a dar uma vida para a família dele muito boa. Mas ele não conseguiu chegar nesse lugar. Ele não conseguiu ser jogador de futebol. E o filho dele, ele já percebia habilidades no filho dele. Que ele falava, cara, esse menino tem talento para isso. E uma vez, quando o Henrique tinha 4 anos, o pai dele não tinha nada para dar para eles de comer. Ele foi para o quarto para chorar. O filho viu, falou, papai, eu vou ser jogador de futebol. E eu nunca mais vou deixar com que a nossa família passe por isso. E a partir ali dos 4 anos, ele entrou numa escolinha de futebol do bairro. E já jogava 2 categorias acima, com 7 anos, perdão. 2 categorias acima da idade dele. Ele tinha muito talento. E o pai dele, por ver esse talento no filho, gravava o tempo todo ele jogando. Gravava e mandava para os times. E nenhum time aceitou, porque a gente sabe que as pessoas, para chegarem nesse lugar, às vezes é padrinhamento, às vezes tem que ter dinheiro. Para você chegar a ser pobre de maré desse, chegar num lugar desse é muito difícil. Porém, o pai dele sonhava pelo filho. E ele pensava assim como eu e você.
aonde meu filho não chegou, onde eu não consegui chegar, o meu filho vai chegar. E eu vou fazer de tudo para que ele chegue nesse lugar. E ele gravava o filho e mandava para os clubes. Até que um clube, que é o Palmeiras, aceitou o menino na escola. E deu para ele um emprego, para o pai, um emprego de faxineiro. E o filho ficava estudando lá e deu uma casa para eles. Então eles ficaram nesse lugar. E o filho começou a estudar lá dentro. E é óbvio, ele se destacou porque realmente ele tinha um talento. E hoje, com 19 anos, ele trabalha em um dos clubes mais valiosos do mundo, que pagou por ele mais de 60 milhões. Gente, futebol é loucura, né, os valores. 60 milhões por ele. Imagine, é muito dinheiro. E aonde esse menino está hoje, gente? Glória a Deus que ele glorifica o nome do Senhor, ele exalta. É muito lindo de ver ele. E vamos orar para que, né, o homem lá coloque ele mais para jogar, né, gente? Tadinho. Que tadinho, estão boicotando, menino. Acho que é porque é crente, porque tem a presença de Deus, não é possível. Mas enfim, eu quero chegar no ponto do quê? Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele sonha, Ele vê algo em mim, em você, que a gente não vê. Eu não sei o que Deus viu em mim, mas Deus viu alguma coisa dessa criatura nanica aqui. Deus viu algo em mim. Deus projetou algo em mim, que eu olho para mim e eu falo, Deus, eu? Sabe? A mesma coisa que o pai dele com 4 anos olhava para o filho e via ele um jogador de futebol. Eu vejo nele algo que ele não vê porque ele é criança ainda, mas eu estou vendo ele com 19 anos assinando. Ele jogando numa Copa com 19 anos. O pai já ansiava e via o filho chegar em lugares que ele nunca chegou, que ele nunca conquistou. E ainda pobre e humilde, ele sonhava. Ele sonhava. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E é engraçado pensar isso, né? Os sonhos de Deus, eles são maiores que os meus e os seus. Os planos de Deus são melhores do que os meus e os seus. Os caminhos do Senhor são melhores do que os meus, do que os seus. Eu quero ler com você lá Isaías 55:8. Isaías 55:8. Vamos ler? Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pode passar. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra, permanecem até regá-la, fazem brotar os cereais. Opa! Peraí, gente, não é isso não. Deixa eu ler aqui que é mais fácil. Mas é isso mesmo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia! O Senhor, Ele vê além. Ele vê além, Ele vê muito além. E por isso que nós passamos por situações e nós não entendemos, mas porque o Senhor já está lá na frente. O Senhor está além, além. Os pensamentos dele são muito mais elevados do que os meus, do que os seus. Às vezes nós passamos, olhamos, gente, eu não tenho como falar do meu testemunho, mas eu já passei por situações na minha vida que não foi algo que eu busquei, porque tem lugares que a gente se coloca nesses lugares, que nós escolhemos estar nesses lugares. As coisas que eu passei na minha vida eu não escolhi. Eu não escolhi. A minha filha com deficiência, eu não escolhi. Foi o Senhor que mandou. O meu filho agora autista, eu não escolhi, foi o Senhor que mandou. A gente não entende os planos de Deus. Para nós é incompreensível tentar entender, mas Deus está além. Deus está além dos nossos pensamentos. Nós estamos olhando aqui, só naquela poda do Senhor, só naquele momento. Mas Deus está olhando além. Por isso que para a gente é tão difícil entender. Deus está além.
Efésios 20 diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aleluia, Ele é poderoso. E eu não sei hoje o que você está passando, querido. Mas assim como um pai que deseja para o filho o melhor, Deus deseja para mim e para você o melhor. Ele vê a gente lá na frente, porque Ele não está preso ao tempo. Aleluia. Vamos ler lá João 15. João 15, 1. E é engraçado, gente, que sexta-feira essa mensagem veio para mim. E eu estava pedindo para que Deus confirmasse se era isso mesmo que o Senhor tinha. E aqui nós vamos falar sobre Jesus e a videira. Sei que o meu marido chegou do serviço e ele não tem costume de fazer isso, né? E aí eu contando para ele, mas não falando da mensagem, falando dessa introdução do futebol, tudo. E ele falou: você acredita que hoje eu podei uma árvore porque estava nascendo errado, eu tive que fazer uma poda nela? Eu olhei e falei assim: não acredito, vocês vão entender o porquê. Falei: meu Deus, é Deus confirmando a mensagem. Deus confirmando perfeitamente a mensagem. Vamos lá. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que não dão uva ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também só vocês podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Então aqui fala que Deus é o lavrador. Deus é o que cuida da terra, Ele é o dono da terra. E Jesus é dele, porque Ele é o dono de tudo. E Jesus, Ele é a videira. Gente, videira da uva, né? É, né? Olha eu. Jesus é a videira. E a videira, ela tem muitos ramos, na verdade. A minha mãe tem uma videira. Eu acho muito linda. Minha mãe é muito caprichosa, né? Essas coisas de planta. E ela, a uva dela sempre, todo ano praticamente dá. Só que ela não sabe podar. Porque ela poda errado. Então ela chama um rapaz lá, que ele é top nas podações. E ele vai lá e poda para ela. Para que no ano que vem, a uva venha mais bonita. E a cada dia, né, fique melhor a planta. E realmente, quando a minha mãe plantou, não dava uva nenhuma. Ficava só aquele trem lá, né? Hoje em dia, cada poda que o homem vai lá e faz, cada dia a uva fica mais bonita e mais saborosa. Então, Deus é o lavrador. Jesus, Ele é a videira. Ele é a plantação da uva ali. E nós somos ramos. Aqui a palavra de Deus vai dizer que aquele que não dá fruto, que está seco, Deus vai lá e corta. Mas aquele que dá uvas, mas às vezes já está um pouquinho mais fraquinho, Deus vai lá e poda. Ele dá uma podadinha para quê? Para aquela uva, para aquele ramo novamente ter novas folhas e futuramente um novo fruto. Então Deus é o lavrador. O lavrador conhece a videira, ele sabe exatamente o que ela precisa. Ele sabe o que precisa ser retirado nela para que ela seja saudável. Às vezes Deus permite processos que não entendemos. Perdemos algo, enfrentamos uma luta ou uma espera. Não porque Deus nos abandonou, mas porque Ele está nos podando para produzir mais frutos. A poda dói, mas ela nunca tem o objetivo de destruir. Ela prepara a planta para uma colheita maior. Então, Deus, nós estamos no processo de poda do Senhor. Por isso que nós não entendemos o porquê nós passamos. Porque às vezes você já deu fruto. Você já deu um fruto muito grande. Só que o Senhor olha para mim e para você, Ele vê você lá na frente como teu pai e a tua mãe, como você com os seus filhos. E você fala: eu preciso que seja podado mais uma vez, para que gere novos frutos aquela videira. Jesus, Ele é a videira. O ramo não tem vida em si mesmo. Se for separado da videira, ele seca. Da mesma forma, não conseguimos viver uma vida espiritual verdadeira longe de Cristo. Sem Jesus, não tem como. Então, para que realmente a gente possa dar frutos,
Nós precisamos realmente estar enxertados na videira. A gente não pode abandonar a videira, que é Jesus. Então, eu não sei, queridos, que poda você está vivendo nessa manhã. Às vezes você está vivendo uma poda no seu casamento, às vezes você está vivendo uma poda financeira. Recentemente eu vivi uma poda, eu vivo uma poda agora com meu filho, que Deus está me, exercendo em mim a fé, a mansidão, a paz. Esses dias foi engraçado, que foi um primo do Davi lá em casa, e Deus deu uma visão para ele, Deus deu uma visão para a esposa dele, e ela falou assim: Carol, eu te vi tão nervosa, meu Deus, cara, eu estava muito nervosa. E realmente, estava muito estressada. Por quê? Porque às vezes a gente abala, por causa da poda de Deus, às vezes a gente entender o propósito, a gente fica nervoso, a gente quer fazer com o nosso braço, a gente quer dar o nosso jeito. E a gente se tortura. Então talvez hoje você está vivendo uma poda. Eu vivi uma poda financeira. Eu saí da onde eu trabalhava e eu falei: Deus, me ajude, Senhor. Eu preciso que o Senhor seja o meu provedor. E hoje eu estou colhendo os frutos daquela poda. Glória a Deus, nunca mais o Senhor deixou faltar nada no meu lar. O Senhor tem me sustentado. Às vezes eu falo: Deus, estou com pouco cliente, daqui a pouco eu não dou nem conta. Então Deus, às vezes Ele permite podas em mim e você, em algumas situações da nossa vida, que você olha e você não compreende o porquê você está vivendo aquilo. Você fala: Deus, não estou entendendo porque o Senhor me colocou nesse lugar. Senhor, eu não estou entendendo o porquê hoje eu tenho um filho autista. Por que ele não fala? O porquê, Senhor, que quando eu pego ela da escola, mãe, ele fez isso, mãe, ele fez aquilo. Eu pego uma tia às vezes e seguro as lágrimas até chegar no carro. E ali eu oro com o Senhor. Falo: Deus, eu não estou entendendo. Às vezes você e eu não entendemos as podas que Deus permite nas nossas vidas. Mas é porque Ele lá na frente está vendo os frutos dessa poda. Às vezes você foi podado no teu trabalho e você se tornou empresário. E através dos frutos da sua poda, você alimenta outras pessoas. Você consegue alimentar outras famílias, cuidar de outras famílias por uma poda que Deus fez. Às vezes fez você perder seu emprego. Do nada, você perdeu seu emprego. Você fala: Deus, e agora? Olha o tanto de conta que eu tenho, Jesus, e agora? E aí Deus, Ele pega e te levanta. Ele te coloca em lugar de honra. E você fala: Deus, agora eu vejo os frutos dessa poda. Hoje eu olho para o Matias, eu não entendo mesmo. Mas em nome de Jesus, daqui 10, 15, 20 anos, eu vou entender os frutos dessa poda. Eu vou ver, eu creio nisso. Eu creio porque o meu Deus, Ele é fiel, porque Ele é bom. E Ele não faz, queridos, Ele não desperdiça o corte da poda. É que nem minha mãe falou lá: eu não vou podar, porque senão eu vou estragar a videira. Aí ela chama alguém, o quê? Que é profissional naquilo, porque ele sabe exatamente onde ele tem que podar. Onde ele tem que arrancar. Porque às vezes, querido, tem coisas na nossa vida que só está sugando a nossa energia. Aquela folha seca só está sugando a nossa energia. Já está pesado aquilo. E Deus fala: filho, você não vai entender agora, mas eu preciso arrancar o que está pesado. O que já está seco na sua vida. Porque às vezes, queridos, nós paramos. Nós paramos às vezes nos mesmos testemunhos. Paramos no mesmo lugar. E aquilo já está seco. Já está consumindo a força daquela videira, daquela planta. Aí Deus faz o quê? Ele poda. Porque no próximo dia de colheita, tem novos frutos. Então talvez, tem coisas que já estão secas na sua vida. O galho já está seco, o ramo já está seco. Aí o Senhor vai lá: filho, você não vai entender, eu preciso podar. Mas um dia você vai entender o porquê dessa poda. Você vai ver os frutos dessa poda. Amém? Talvez hoje você olhando para você está identificando a poda do Senhor. Eu identifico as minhas podas. Mas Ele é um Pai amoroso. Mas Ele é um Pai que cuida. Ele não é um pai como os nossos pais foram falhos com a gente. O meu pai, ele brigava muito com a minha mãe. Eu tinha uma vida, e o povo era crente, tá, gente? Conhecia a palavra, isso que era o pior. Hoje meu pai é uma bênção, tá? Eu tô falando do passado, gente. Meu pai é uma bênção, é um homem de Deus. Eu amo meu pai e minha mãe.
Mas a gente vivia um inferno dentro de casa. E meu pai, para descontar na minha mãe a ira dele, ele falava para mim: você nunca vai ser ninguém, nem empregada doméstica você vai ser, porque nem limpar uma casa você sabe, você é uma retardada. O meu pai falava coisas horríveis para mim, e eu chorava. E eu era uma filha boa. Eu nunca dei trabalho para os meus pais, nunca, de verdade. Meu único namorado foi o Davi, e eu já saí de casa para deixar menos gasto para eles. Mas o meu pai, na ira dele, Satanás utilizava dele para me amaldiçoar. Às vezes você não teve um pai bom, um pai presente, um pai provedor. Às vezes você não teve esse pai, mas Deus, Ele é esse pai. Deus é o Deus provedor. Deus é o Deus que abençoa. As palavras do Senhor ao meu respeito são outras. Filha, você não se acha capaz, mas você é. Filha, você é abençoada. Você é próspero. Você é amado. Você vai conquistar. Você vai ser próspero. Você vai chegar em lugares que eu não cheguei. As palavras do Senhor para nós são muito elevadas, são muito grandes. Os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Não é como o nosso Pai. Não é como o nosso Pai. Eu não sei se o teu pai ou a tua mãe foi falho com você em algum momento. Mas Deus não é. Ele não é. Ele é bom, Ele é perfeito. Ele é misericordioso. Você olha para você, talvez você fale assim: Deus, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Mas Deus olha para você e fala: filha, você pode. Você consegue. Você consegue. Se você estiver interligado na videira que é Jesus, se nós terminarmos a nossa vida ligado junto com o Senhor, nós vamos conseguir. Nós vamos dar frutos. Nós teremos frutos. Independente do que foi falado para você. Se eu e você estivermos com Jesus, nós vamos colher esses frutos. Nós vamos ver esses frutos. Em nome de Jesus. O propósito é dar frutos. Deus não nos chamou apenas para existir, mas para frutificar. Os frutos glorificam o Pai e mostram ao mundo que pertencemos a Cristo. Porque às vezes aqueles que olharam para você e viram somente a sua luta. Eu lembro que na minha família, uma pessoa disse assim: ai, Jesus. Disse assim: meu Deus, olha, isso na frente dos parentes e tudo, eu estava lá, né, me senti uma coitada. Essa menina, ela teve uma criança especial, faleceu, e agora Deus me dá um filho autista para ela, meu Deus do céu. Aí não sei se queria falar que eu era forte ou que eu era uma coitada. Essa minha filha é uma coitada, uma guerreira. Gente, eu queria, sabe, deitar ali e chorar. Às vezes as pessoas que estão no nosso lado, elas nos desanimam porque elas não conseguem ver o que Deus vê em mim e em você. Ele só vê a luta. Ele vê a luta como um fardo. Mas assim como nós, quando colocamos um filho para fazer uma faculdade, ele passa por provas até que ele alcance o diploma. Assim Deus faz conosco. Filho, você precisa passar por isso. É necessário que você viva isso. Você não está vendo o teu futuro, mas eu estou no teu futuro. Eu vejo o que você não vê. Então Deus, Ele faz isso comigo e com você. Nós não entendemos. A pessoa que disse, falou, me deixou uma coitada na hora, assim. Eu me senti, meu Deus. Ah, não repara não. Ele é especialzinho, ele é assim mesmo. Aquilo vai te dando uma tristeza no teu coração, uma angústia. Mas o Senhor olha lá na frente. Eu não sei o que vai ser da vida do meu filho, mas eu sei que os planos de Deus são mais altos que os meus, que são mais elevados que os meus. Hoje eu não entendo, mas o Senhor já vê o que eu não vejo. Hoje você não entende essa poda, mas Deus vê o que você não vê. Talvez alguém esteja passando por um tempo de poda e pense: Deus se esqueceu de mim. Mas o Senhor não poda árvores mortas. Ele poda aquelas que têm o potencial para produzir mais. Aleluia! Aleluia! Querido, se Deus está te podando, é porque Ele vê o teu potencial. A Bíblia vai falar que aquelas que estão secas, Deus, Ele arranca. Mas aquelas, deixa eu ler aqui, ó.
Todos os ramos que não dão uvas, que não têm frutos, embora eles estejam em mim, Ele arranca. Mas os ramos que dão uva, Ele poda a fim que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Aleluia! Se você está sendo podado, é porque Deus, Ele vê além. Ele vê o teu potencial. Ele vê aonde você pode chegar. Ele vê o que você não vê. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem permanece nunca fica sem vida. Quem permanece na videira nunca fica sem vida. Pode passar o inverno, pela poda, pelas tempestades, mas chegará o tempo em que os frutos aparecerão. Um dia nós vamos frutificar essa poda que nós estamos vivendo hoje. E todos que viram, que olharam para nós, como essa pessoa disse, ó, coitadinha, olha que dozinha, ainda é crente e passa por tudo isso. Uma vez uma pessoa falou para mim, você é a única que vai na igreja e é a que é a mais lascada de nós? Falou assim para mim. E eu falei, Jesus, é verdade mesmo? Não tem como eu, né? É verdade, Senhor. Já passei por tantas podas, apesar da minha idade. 30 com cara de 15. Amém. Toda a igreja diga amém. Deus permaneça. Gente, eu me acho que eu tenho cara de mais nova. Acho que o tamanho ajuda também, né, gente? O tamanho ajuda. Mas amém. Então as pessoas que olharam para nós e falaram, coitadinha dessa pessoa, olha, ainda é crente, tadinha, só passa por luta, ai que dó, olha só. Um dia essas mesmas pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar, meu Deus, como que ele conseguiu chegar ali? Como que ele conseguiu ir para esse lugar? Como que ele conseguiu colocar os pés nesse lugar? As pessoas verão os frutos, mas nós vamos entender que foi através de uma poda. As pessoas não vão entender que foi uma poda que Deus fez, que fez você crescer, porque crescer dói. A poda, ela dói. Quando nós cortamos um galho de uma árvore, sai até um líquidozinho, porque dói, machuca, fere. Dói. Mas depois o que vem, depois daquela poda, é um galho muito mais bonito. É uma planta muito mais linda. O fruto é muito melhor, que nem minha mãe. Cada ano que passa, o fruto é mais bonito, o fruto é melhor, vem mais uvas. Então, essas pessoas que muitas vezes olharam para nós e apontaram, às vezes da nossa família, que mais dói, vão olhar para nós e falar, meu Deus, onde essa pessoa chegou? Aleluia. Elas vão ter que glorificar o nome do Senhor, porque você vai falar, olha, mas é porque eu permaneci na videira, porque eu permaneci em Jesus, porque eu confiei nele. Talvez Deus esteja podando áreas da sua vida hoje. Não desista do processo. O lavrador nunca desperdiça um corte. Cada poda tem propósito. Fazer você produzir frutos que glorifiquem o nome de Jesus. Aleluia. Se levante, igreja. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele não desperdiça a poda. Ele olha para nós e vê de nós um vencedor, uma vencedora. Vê de nós um pregador e uma pregadora da palavra. Vê de nós um ministro do Evangelho, um embaixador de Cristo na terra. Porque tudo que nós vivemos aqui é para glorificar o nome dEle. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Feche seus olhos.